Profeta Isaías, capítulo 30, versículo 21. Você vai ver que você tem a opção de escolher o caminho que você quer. Mas vamos ver aqui o que a Bíblia diz. Isaías 30, 21 diz assim: quando te desviares para a direita e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra, dizendo: este é o caminho, andai nele. Olha bem, quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz aqui atrás do seu ouvido dizendo: é por aqui. Você tem a opção de renunciar o caminho que você está propondo e seguir a voz de quem está lhe conduzindo, ou não. Quando olhamos aqui em Provérbios 4, 27, diz o seguinte: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Em Josué capítulo 1, versículo 7 diz assim: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Então o que nós percebemos aqui? A opção de renunciar a uma certa direção, um certo caminho, e ouvir o que Deus tem para a sua vida, é sua. A decisão é sua, você escolhe. É bem verdade que após a minha escolha, eu também tenho que estar pronto para assumir as consequências das decisões que eu estou tomando, das escolhas que eu estou fazendo na minha vida. Então, querido, Deus quer usar a todos. Deus quer usar a sua vida, a minha. Porém, todavia, entretanto, é necessário passar por um processo. E é sobre esse processo de renúncia que eu quero falar, sobre esse processo de alguns caminhos que vão nos conduzir para a direção, para aquilo que Deus tem e quer para a nossa vida. E se escolhermos certo, fatalmente isso vai possibilitar sermos usados por Deus. Então, o que eu quero te dizer nessa introdução é o que está lá em Provérbios 14, 12. Há caminhos que aos nossos olhos parecem direito, mas ao final dá em caminho de morte. Em Provérbios 16, versículo 2 também nós vamos ver a mesma coisa. Há caminhos que parecem ok, mas o final é que determina. Então cuidado por onde você anda. Será que não vale a pena renunciar a esse caminho? Será que não vale a pena ouvir o que Deus está dizendo para você e voltar para a direção na qual Deus está lhe apontando, na qual Deus está direcionando a sua vida? Eu acredito que vale a pena. O caminho da renúncia, já que nós estamos vendo aqui que, olha, desde Isaías 30, 21, Josué 1, 7, Provérbios 4, 27, Provérbios 4, 12, 16, 12, todos estão falando: cuidado por onde você anda. Ouça a orientação de Deus. Olha bem, nem para a direita nem para a esquerda. Confia na direção que Deus vai dar para você. Ainda que não tenha lógica nenhuma, mas se for Deus que estiver ali apontando uma direção, pode ir porque é confiável. Digo, às vezes não ter lógica, porque às vezes Deus nos leva por caminho no meio do mar. E que lógica tem, né? Muros de água e a gente passando a seco. Mas eu preciso confiar na direção que Deus está me apontando. Então, quando nós olhamos para esse texto aqui, a primeira coisa que nós temos que começar a entender é: ou eu renuncio esse caminho que eu estou andando nele, ou eu renuncio essa estrada por onde eu estou indo, ou então eu estou à minha própria sorte. Aí então, meu querido, vamos para Marcos, capítulo 1, Evangelho de Marcos, lá no capítulo 1 de Marcos, versículo 16 e versículo 17. Marcos 1, 16 e 17 diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Olha aí,
Nós estamos vendo aqui, olha, dois homens, ó, Simão e André. Abriram mão, renunciaram ao ofício da pesca e atenderam ao chamado de Jesus. O interessante é que nesse texto no grego, quando nós percebemos aqui, e farei pescadores de homens, o termo grego aqui é sogreu. A palavra sogreu significa, olha, e eu farei de vocês agora pescadores de homens para que vivam. Até hoje vocês pescaram para matar, para tirar a vida. Agora vocês vão pescar homens vivos para que possam viver. Olha aí. E eles abriram mão do ofício da pesca. Eles abriram mão do que estavam fazendo ali. Para quê? Para atender agora ao chamado. Se Deus lhe pedisse para abrir mão do teu emprego para fazer a obra dele, você renunciaria? Dizemos que temos fé para fazer a obra de Deus, mas se Deus dissesse para você agora, eu quero que você saia desse emprego e vá fazer a minha obra, viva do meu ministério, viva daquilo que eu vou prover na sua vida, você teria coragem de renunciar? Uma vida de estabilidade, uma vida tranquila, para ir numa aventura, mas com Deus. Aqui no capítulo 2 do Evangelho de Marcos, no versículo 14, nós vamos ver também um outro chamado. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O chamado de Deus é algo extraordinário, porque você imagina alguém está ali trabalhando e alguém que ele nunca viu na vida, passou e falou assim, me segue. A pessoa simplesmente levantar e seguir, abrir mão de tudo sem perguntar nada, simplesmente se levantar e ir. Esse Levi, nós sabemos que o nome dele é Mateus. Mateus significa aquele que se inclina ao dinheiro, à avareza, aquele que se inclina para a grana. Por isso Deus agora o chama de Levi, porque Levi significa aquele que está na obra, empenhado na obra, ombro a ombro. Então o significado, por isso Jesus muda alguns nomes. Olha que interessante isso. Então nós precisamos perceber essas minúcias, esses detalhes da língua original. Meu irmão, é extraordinário isso. Esses homens renunciaram ao ofício da pesca. O outro que estava na coletoria recusou continuar como cobrador de impostos sem o menor questionamento. Abriram mão, renunciaram e seguiram. Nós dizemos que temos fé e que amamos a Deus, mas e se fosse assim comigo e com você? Largaríamos tudo também? Deixaríamos tudo para trás e seguiríamos a Jesus sem questionar, sem perguntar o que vamos comer, o que vamos beber, onde vamos dormir, o que vai ser daqui para frente? Pensa aí comigo. Esses homens foram chamados. E o que me chama a atenção aqui é que Deus nunca chamou desocupado. Deus nunca chamou preguiçoso. É bem verdade que hoje as pessoas estão jogando a culpa no trabalho para não fazer a obra de Deus. Ah, pastor, estou trabalhando muito, não tenho muito tempo não. Então, o tempinho que eu tenho agora é para mim ficar em casa um pouco com os meus filhos, curtir minha esposa, meu marido. Uma hora dessa eu vou lá na igreja. Conhece alguém que em algum momento já teve essa atitude? Nós jogamos a culpa no nosso trabalho, na nossa carga horária, e negligenciamos aquilo que é o mais importante, que é estar na casa de Deus, na presença de Deus, para adorá-lo. Você já notou que nós não sacrificamos a nossa agenda no que diz respeito à nossa fé, às nossas férias, aos nossos passeios, à nossa vida social? Nós não renunciamos. Mas na hora de cortar alguma coisa na nossa agenda, o que a gente corta é o quê? O culto. O estar na igreja, o cultuar a Deus. Quantas pessoas agora estão dizendo que saudade da igreja? Ah, como eu queria estar na igreja. Mas quando podia estar, não ia.
quando podia congregar, empurrava com a barriga, depois eu vou no próximo domingo. Meu irmão, quantas vezes por semana você almoça? Você almoça quantas vezes por semana? Aí, pastor, eu almoço todo dia. Será que o nosso relacionamento com Deus poderia ser apenas 2 vezes na semana também? É bem verdade que uns só se alimentam no domingo. Você acha que alguém que tem esse estilo de vida com Deus, num tempo de crise, dura muito tempo? Você acha que uma pessoa que tem esse tipo de relacionamento com Deus prevalece? Esses homens aqui abriram mão, Levi, Mateus, André, Tiago, Pedro, Bartolomeu e muitos outros abriram mão para estar fazendo aquilo que Deus os chamou para fazer. E nós não abrimos mão por 1h30, quanto muito 2 horas, 2 vezes na semana, para estar na igreja, para cultuar, para adorar. E depois nós dizemos, não, eu abro mão. Aí a gente canta os hinos, que é uma maior hipocrisia. Irmãos, esse tipo de hino deveria ser proibido de se cantar na igreja. Você sabe por quê? Porque quando o cantamos, nos tornamos 2 vezes mais mentirosos e pecadores. Exemplo, pastor, dá um exemplo. Vou pegar um atual e um antigo, só para você ver. Vamos para o atual primeiro. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abre mão do meu sonho, da minha vida? Você não abre mão nem de estar 1h30 no culto durante a semana, quando podia? Seus interesses sempre vieram em primeiro lugar? Você nunca tem tempo para Deus, você está sempre tão ocupado. Agora eu quero ir para a igreja. Eu vejo pessoas agora nas calçadas, ajoelhando para orar, e a minha pergunta é, qual é a motivação? Será que elas estão ali ajoelhadas, orando, buscando a Deus, porque querem ter um relacionamento com Deus, ou para falar, Deus, que essas empresas abram, senão como é que eu vou fazer para sustentar a minha família? A ação é certa, a motivação é que está errada. Você quer ver um hino antigo agora? Cantor cristão. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. Tudo sim por ti darei. Resoluto, mais submisso. Sempre, sempre. Olha o refrão. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito. Tudo deixarei. Isso devia ser proibido de cantar isso na igreja. Isso é uma hipocrisia e farisarismo puro. Abre mão nada não. Esses homens renunciaram. O ofício pelo qual eles mantinham a sua família, sustentavam seus filhos, abriram mão, não questionaram. Jesus disse, venham. E eles simplesmente lançaram as redes no chão. O Levi, o Mateus, olha, vamos embora. Eu não quero nem saber. Vamos embora, estou dentro. Ele me chamou, eu vou. O que você renunciaria por Cristo? Você tem renunciado alguma coisa por Deus? Quando essa quarentena acabar e os cultos voltarem ao normal, eu até acredito que por um período a igreja vai ficar bem cheia. Mas também não sou menino e nem ingênuo ao ponto de, quando as coisas estabilizarem, que muitos que estão pedindo culto, querendo culto, voltar para culto, também não vão começar a ir o dia que der na telha, quando der, empurrando Deus para o final da agenda. Também não duvido disso. Essa é uma realidade. Quando nós olhamos aqui no livro de Romanos, capítulo 16, Romanos, capítulo 16, versículo 3, diz assim: saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Paulo está falando isso aqui. Olha bem,
aqueles que cooperam. Priscila, o seu nome grego, Prisca, Áquila, seu marido, eram construtores de tendas. E isso não os impedia de fazer a obra de Deus. Você vai ver que eles vão pegar um jovem Apolo, intrépido na palavra, e vão falar: Apolo, vem cá, deixa nós te instruirmos melhor, deixe nós lhe darmos mais detalhes precisos para que você continue pregando nessa maneira que você está pregando. E Apolo, então, foi aprender com Priscila e Áquila. O apóstolo Paulo também foi ajudá-los por um tempo no ofício. Ah, meu irmão, não usa teu trabalho como desculpa para você não fazer a obra de Deus. Não use o teu trabalho como desculpa para você não ir aos cultos. Porque bênção é ter um emprego, bênção é Deus estar nos levantando todo dia para trabalhar, saber que tem ali o nosso ganha-pão. Então eu vou renunciar. Irmão, eu não sei quantos cultos tem na sua igreja por semana, mas na nossa é quarta-feira, domingo de manhã e domingo à noite, 3 vezes na semana. Eu acho pouquíssimo. Tem igrejas que eu conheço que o culto era terça, quinta, domingo de manhã e domingo à noite. Acabou o culto da terça e da quinta, jogou agora só para quarta e para domingo também. Na hora de cortar, a gente sempre tira o de Deus. Na hora de reduzir, a gente só reduz para Deus. A gente só tira o de Deus, nós não renunciamos nada. Esses aqui são meus cooperadores. E cooperam, eles botam para quebrar, ajuda mesmo. O que me chama a atenção, quando Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 9, Paulo diz: porque uma grande e oportuna porta para o trabalho se me abriu, e há muitos os adversários. Olha bem, olha aí. Paulo está falando, uma porta de trabalho abriu para mim, mas vai ter concorrência, vai ter adversário, mas eu estou dentro. Eu vou cumprir o meu ministério também, eu estou dentro. Vamos embora. As pessoas querem muita facilidade. Eu quero servir a Deus desde que eu não tenha que renunciar a nada, desde que isso não me custe nada. Então, tá valendo. Se eu vou ter que abrir mão de alguma coisa, aí a gente vai ter que rever se de fato eu sou tão cristão assim ou não. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2 e 3, a Bíblia diz: lá encontrou certo judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo aproximou-se deles e, posto que eram do mesmo ofício, ou seja, do mesmo trabalho, passou a morar com eles e ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Trabalhar não era impedimento para esses homens e mulheres fazerem a obra de Deus. Então, pelo amor de Deus, não dá desculpa jogando para o seu trabalho para não fazer a obra de Deus. Não, Deus sabe, pastor, tem que tratar da minha família, uai. Tem que trabalhar. Tem. Esses homens aqui também tinham, não era preguiçoso, não. Acha um aqui, eu vou comer a Bíblia. Se você achar um desocupado que Jesus chamou para o ministério, alguém que estava vagabundando, batendo perna à toa, olhando para o tempo, acha um que Jesus chamou que era assim, e eu como a Bíblia aqui ao vivo e a cores. Nós temos que parar com esse negócio de jogar desculpa no nosso trabalho, nos nossos afazeres, na nossa vida social também, para negligenciar as de Deus. Irmãos, em Mateus 6,33 diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça, e depois as outras coisas vos serão acrescentadas. A prioridade é buscar a Deus, a prioridade é adorá-lo, é cultuá-lo, é servi-lo, é pregar o evangelho, é pregar a sua palavra. Em Colossenses capítulo 1, versículo 18, a Bíblia diz que ele veio a ser o primogênito dentre os mortos, para em tudo ter a primazia. A prioridade é Deus, meu irmão. Prioridade é Deus. A Bíblia diz: se vira o rosto, logo ficamos confundidos, disse Davi, e se ele nos tira a respiração, morremos. E, meu Deus, na hora de cortar, eu vou cortar logo de o que é de Deus. Na hora de medir, eu faço isso ou aquilo, eu vou priorizar o secundário e aquilo que é prioritário. Deus, eu vou fazer quando der se der. Misericórdia, sem gratidão, meu irmão, isso é burrice. Não abra mão. Olha, eu posso ir lá na festa, eu vou lá no churrasco, eu posso ir, mas primeiro eu tenho um compromisso com meu Deus, eu vou lá adorá-lo, porque eu estou vivo, estou respirando, tenho emprego, tenho saúde, tenho família, porque é Ele que tem me sustentado. Então, querido, talvez é hoje, eu não vou abrir mão disso não, por causa de churrasco não, por causa de passeio não. O meu relacionamento com Deus é inegociável. Cuidado, meu irmão, cuidado, porque no final da vida, tudo que a gente tem é Deus, e lá no final a gente descobre que perdemos tanto tempo e não priorizamos Deus como deveríamos priorizá-lo. As pessoas nunca têm tempo para Deus, mas se surge um curso novo, ela arruma agora o tempo para fazer o curso. Sim ou não? Ah, pastor, está muito trabalho, estou trabalhando muito, estou muito apertado. Não duvido. Não duvido que esteja, não duvido que o tempo de trabalho possa ter aumentado, eu não duvido disso. A minha pergunta é, quando está na sua mão o poder da decisão de fazer isso para Deus, adorar a Deus ou isso aqui, qual tem sido a sua escolha? Porque é bem verdade, irmãos, que tem coisa que não depende de nós, é fato, não estou questionando isso, também não sou menino. Mas e quando o poder da decisão está na sua mão? É disso que eu estou falando. Você renuncia ou você fala, eu estou dentro aí, estou chegando? É disso aqui. Jesus foi muito enfático quando ele disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Quem quiser. Meu irmão, é se quiser. Ele não obriga ninguém. É se quiser. Está aqui, ó, Lucas 9, versículo 23. Lucas 9, 23 diz assim, ó. Dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Quer ver mais? Lucas 14, ó. Lucas 14 também no 27. Lucas 14, 27 diz assim: e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Então o que eu estou vendo aqui? Eu nunca vi alguém que renunciou a algo por causa de Deus que não fosse recompensado, que Deus não abençoasse, que Deus não acrescentasse para essa pessoa. Eu não conheço. Irmão, eu sou uma prova viva disso. Se eu abrir mão para Deus em algum momento, garanto a você, Ele tem feito infinitamente mais para mim, por mim e pela minha família. Irmãos, eu não mereço o quanto Deus tem sido bom para mim e para minha família. Tem hora que eu ando com a minha esposa, com a minha filha, a gente está andando no carro, eu falo para elas, e a gente conversa muito sobre isso, a gente diz, gente, Deus é muito bom. Onde nós estaríamos, o que seria da nossa vida se não fosse o amor de Deus?
Tudo que eu ganho, tudo que eu conquisto, eu falo assim, Deus é muito bom, Deus é fiel, Deus ele me abençoa em tudo. A minha saúde, tudo. Ah, mas se eu ficar doente, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Em tudo dai graças. Em tudo. Deus é muito bom. Deus é fiel. Quem quiser. Ele não está botando um 38 na sua cabeça, não. Você serve Ele se você quiser. Você abre mão de coisas seculares por Ele, se você quiser. Agora, fica tranquilo, a fatura um dia vai chegar. Um dia, irmão, a conta chega. E o problema é quando a conta chegar. O problema é quando a conta chegar. Aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 10, vai lá comigo, Marcos 10, 29 e 30. Olha para você ver, ó, Marcos 10, versículo 29 e o versículo 30 diz assim: tornou Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou mãe, ou pai, ou filho, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo de casa, irmão, irmã, mães, filho, campos, perseguições, e no mundo por vir, vida eterna. Ele está dizendo, olha, não vai ser fácil não, mas quem abrir mão por causa de mim, eu dou 100 vezes mais. E olha, por fim, ainda tem a vida eterna. Vai ter perseguição, tá? Vai ter luta. Mas olha lá o final como que vai ser. É vida eterna. É vida eterna. Meu irmão, isso é Bíblia, não é a minha opinião. Nada, pastor, do jeito que o senhor está falando aí, o senhor está querendo que a gente vire o quê? Pardal de igreja? Agora vamos morar na igreja agora, pastor? É isso aí agora? Então, para falar que a gente é de Deus agora, tem que morar dentro da igreja? Não sei, depende. O Salmo 84, 10 diz assim: prefiro um dia a porta, não é nem lá dentro, ó, a porta da casa do meu Deus, do que em outras partes 1000. Prefiro um dia a porta, ficar na porta, não vou falar nem de entrar, Davi está dizendo, do que ficar debaixo das tendas da iniquidade. Moral da história, estar na igreja, cultuar, servir a Deus, é uma questão de preferência, é uma questão de escolha, é uma questão de decisão, é uma questão de renúncia. É o que eu estou vendo aqui. Davi falou, eu prefiro ficar na porta da casa de Deus do que em festa. Eu prefiro. Não precisa nem falar que tem culto, eu prefiro ficar lá na porta ali, porque ali eu estou contemplando a beleza do meu Deus, eu estou meditando nele, eu estou pensando nele, eu estou orando a ele, eu estou falando com ele, eu prefiro ficar na porta do que em qualquer lugar do planeta. Então, meu irmão, é uma questão de preferência. Se você realmente fosse um apaixonado por Jesus, as suas prioridades seriam outras. Quando a gente está namorando alguém, né? Assim, quando a gente está apaixonado por uma pessoa, você não quer ficar com ela o tempo todo? É assim ou não é? E na hora da despedida, se está no telefone, não, desliga você primeiro, não você primeiro, não você primeiro. Ah, ela desligou. Não é essa bobagem toda aí? Será que a gente faz a mesma coisa com Deus? Será que o nosso relacionamento com Deus está sendo assim? Não quer desligar, fica mais um pouco. Como diz o hino, né? Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor. Renuncia, vale a pena. Vale a pena. Eu já vi gente falar, culto tem todo dia. Essa festa aí é só hoje. E já vi gente, num congresso que eu fui pregar no carnaval, fui pregar num congresso em São João do Manhuaçu.
Um jovem estava lá dentro da igreja. Os colegas chamaram ele para ir numa festa numa outra cidade próxima. Ele saiu de lá e foi para tal festa. Voltou no caixão. O carro sofreu um acidente na volta. Tudo que o diabo quer é uma oportunidade de te matar. Eu vou dar esse mole. Eu renuncio por Cristo. Entre qualquer outra coisa e eu ir adorar a meu Deus, eu vou adorar o meu Deus. Eu estou com Ele. Eu estou com Ele. Eu estou com Ele. É o que nós vemos aqui. Todos que receberam o chamado de Deus tiveram que renunciar a algo. Eu não encontro ninguém na Bíblia que não teve que abrir mão de alguma coisa. Que não teve que abrir mão e partir. Lá em Gênesis 12, quando Deus fala para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela, vá para uma terra que eu vou mostrar para você, Abraão. Abraão abriu mão. Ele abriu mão e partiu rumo ao inesperado. Ele renunciou ao conforto da sua casa, ao convívio com a família, e partiu diante de um chamado de Deus. Foi o que ele fez. Lá em Êxodo capítulo 3, Moisés teve que se virar nos 30. Ele deu um monte de desculpa. Não, manda outro, manda quem há de ir, menos eu. Ele tentou escorregar de todo jeito, mas Deus deu nele uma apertada. Ele falou, bora lá. Abriu mão do conforto agora de estar com a 40, meu irmão. Imagina você estar 40 anos num lugar, trabalhando com o sogro, com a família, estabilizado, pai de 2 meninos, feliz da vida ali, o Moisés tocando a vida dele, cuidando do rebanho, e de repente Deus fala com ele, olha, você ficou 40 anos no palácio achando que era alguma coisa, Moisés. Agora você está aqui 40 anos entendendo que a vida não é tão colorida igual era no palácio. Agora eu vou te ensinar mais 40 anos o que é quando você anda na minha presença, o que eu posso fazer na sua vida e através de você. Mas ele teve que renunciar. Moisés renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Por amor a Deus, ele renunciou. Você tem renunciado? Você renuncia alguma coisa por Deus? Daniel, no capítulo 6, quando ele ocupou um grande cargo no reino de Dario, armaram para ele. Ele tinha opção de renunciar, continuar orando, continuar buscando a Deus e entrar para a turma e se lascar com Deus, ou se manter firme no propósito de orar 3 vezes por dia, como sempre fazia. Então, olha bem para você ver, querido. Daniel renunciou à própria vida para não comprometer o relacionamento dele com Deus. Irmão, acorda! O rei deu um decreto, o rei foi manipulado, Dario foi manipulado por pessoas inescrupulosas para prejudicar a Daniel, mas Daniel não renunciou à sua fé, o seu relacionamento com Deus. Nós, por muito menos, deixamos de adorar, deixamos de cultuar. Nós, por muito menos, reclamamos. Poxa, Deus, eu te servi, hein? Te adorei, agora vão me jogar numa cova de leão. Valeu, viu, Deus? Ó, parabéns pro Senhor. Aí, olha a minha fidelidade, onde é que está me levando. Abri mão de tudo por causa do Senhor, vão me jogar agora para ser petisco de leão. Você viu Daniel fazendo isso? Você viu os amigos dele fazendo? Poxa, gente, nós servimos tanto Deus, hein? Estão mandando aquecer a fornalha agora 7 vezes mais, hein? E a gente diz que renuncia. A gente renuncia nada não, irmãos. Jesus renunciou ao céu, a sua glória, se fez carne para habitar aqui entre nós, morreu uma morte de cruz para nos dar vida. E sabe o que a gente faz com esse cristianismo sem vergonha que a gente está vivendo? A gente cospe na cara dele de novo. Não renunciamos nada não. Sempre, a hora que essa epidemia acabar, a hora que essa crise passar,
A hora que os cultos retornarem, vai ser uma festa, vai ser um abraça-abraça só. Daqui a algum tempo, é típico do ser humano relaxar, baixar a guarda. Aí já começa a ir quando quer, já começa a ir se der, já começa a ir se a barriga doer. Porque se não doer, tchau. A gente sabe quem é de Deus mesmo e quem não é. Quem está lá por estar porque acha que igreja é clube. Que a igreja é o clubinho dele, onde ele se socializa, onde ele interage com as pessoas ali, bate papo. Oi fulano, quanto tempo? Será que você está com saudade do culto? Ou você está com saudade dessa rotina que você tinha, de profissional de igreja? Porque tem diferença. Estou com saudade de cultuar a Deus, de adorar meu Deus ali no templo, junto com os meus irmãos, ou você está com saudade do clube? Porque há diferença, querido, há diferença. Deus honra todo aquele que renuncia a algo por ele. Daniel, é ruim que esses leões te devoram. Eu não vou impedir você de ser lançado na cova não, mas eu entro com você lá dentro e leão nenhum te toca. Ô Ananias, Misael e Azarias, vocês renunciaram a vida de vocês por mim. Vocês não vão ser impedidos de ser lançados nessa fornalha, mas é ruim que eu vou deixar essa fornalha queimar vocês. Eu entro com vocês nela. Um Deus desse é para deixar ele para o final da fila, meu irmão? Um Deus desse é para mim pensar assim, eu vou para o culto ou eu vou para a festa? Isso não é nem para pensar, é culto. É adoração. Se der depois eu passo na festa, se der depois eu vou lá, meu irmão, te dar os parabéns, mas a minha prioridade é aquele que me mantém de pé, aquele que me mantém respirando, é aquele que me dá o fôlego da vida, é aquele que me dá força para trabalhar, é aquele que me prospera, é aquele que me abençoa. Meu negócio primário é com Deus. Irmão, faz a matemática, quanto do seu tempo você dá para Deus durante a semana? Quanto do seu tempo você dá para Deus durante a semana? E depois você vem me falar que prioriza Deus? Um culto de 1h30. Vou duas não, um culto de 1h30. 2 vezes na semana. O resto do tempo você trabalha, você faz em favor de quem? Seu. E ainda você ainda arranca um pouco para Deus ainda. E depois você fala que renuncia por Jesus, que você é apaixonado por Jesus. Aqui que você é, ó. Isso é prosopopeia para calentar bovino. Isso é conversa para boi dormir. Meu irmão, vamos acordar. Lá em Filipenses. Filipenses, capítulo de número 3. Filipenses capítulo 3, versículo 7, diz assim, ó. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Filipenses 3, versículo 7. O que era lucro para mim, por causa de Jesus, isso aí para mim então é prejuízo. Eu fico com Jesus. Meu negócio é com Jesus. Isso aí para mim já é perda. Meu negócio é com Ele. Não abro mão dele, não. Meu relacionamento com Ele é inegociável. O meu tempo com Ele não tem negócio. É inegociável. Não abro mão. Não abro mão. Eu renuncio qualquer coisa para estar com Ele. Para poder adorá-lo. Para ficar com Ele um pouco. Para cultuá-lo. Muitas pessoas, o Deus delas é o próprio umbigo. O Deus de muitos é o umbigo, é o ventre. Cuidado. Filipenses também, no capítulo 2, do versículo 6 ao 11. Olha aqui o que é renúncia. Filipenses 2, do 6 ao 11. Pois ele, subsistindo em forma de Deus,
Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus renunciou e Deus o exaltou sobre todos. Há uma recompensa para quem renuncia por amor a Cristo. Há uma recompensa. Há uma recompensa. Ah, meu irmão. O primeiro caminho é o da renúncia. O segundo caminho está também na questão da humildade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Em Provérbios, lá no capítulo 16, Provérbios capítulo 16, versículo 18, diz assim: a soberba precede a ruína, mas um espírito altivo precede a queda. A soberba precede a ruína. Olha bem. E a altivez de espírito, a queda. Fica arrogante. Isso aí, sabe de nada. Continua. Na hora que você der o último suspiro aqui nessa terra, você vai descobrir quem estava falando a verdade e quem não estava. Quem estava aí só de enrolação, fazendo-se de crente, e quem não era. Quem era e quem não era. Tiago 4,6 já citei. Tiago 4,6 diz o seguinte: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A vida do rei Ezequias, gente, é um exemplo. Ezequias, olha, estava doente para morrer. Lá em Isaías 38, do 1 até o versículo 5, Isaías 38, do 1 ao 5, o profeta Isaías, filho de Amós, vai lá falar com ele. Olha, põe a tua casa em ordem, porque essa doença, essa enfermidade que você está nela aí, é para sua... Você vai morrer. A Bíblia diz, nesse capítulo de Isaías 38, do 1 ao 5, que Ezequias foi para o seu quarto, se deitou e virou para o canto da parede, e olha a oração que ele fez. Senhor, tu sabes que durante toda a minha vida eu te servi. Por toda a minha vida eu fui fiel ao Senhor. Que misericórdia. Deus olhou, Isaías estava no meio do caminho, Deus falou: Isaías, volta lá. Volta lá e diga para ele que eu vou dá-lo mais 15 anos de vida. Irmão, pensa comigo. Se você fosse morrer daqui uma semana, e aí de repente você ora a Deus e Deus te fala: tudo bem, você ia morrer semana que vem, mas eu vou te dar agora mais 15 anos de vida. Meu irmão, pensa comigo. É bem verdade que esses 15 anos que o nosso querido Ezequias viveu não foram os melhores anos da sua vida. Deus queria era poupá-lo, mas como ele tinha crédito, Deus honrou. Deus honra. Minha vida toda eu renunciei pelo Senhor. Me ajuda aí, Deus. Tudo bem. Toma 15 anos aí, ó. Toma 15 anos aí. Pensa comigo. Mas foi humilde. Um rei foi humilde. Virou para o cantinho da parede e falou: poxa, Deus, tem misericórdia. Chamado de Davi.
Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10 e 11. Estava lá o office boy da família, cuidando de ovelha do pai. Quando os irmãos na guerra, todo na pompa, né? Deus dá graça ao humilde, irmão. Ele rejeita o soberbo, mas ele dá graça para o humilde. Davi estava lá cuidando das ovelhas do pai dele, e de repente, Deus falou ao rei de Israel ali, ó, menino humilde, menino bom, um homem segundo o meu coração. Você imaginou o que é Deus falar isso? Eis aí um homem segundo o meu coração, Davi. Então olha bem, quem quer ser grande se torna um tremendo carnal. Cuidado. Vale a pena renunciar por Cristo, vale a pena priorizar Deus. Quando essa quarentena acabar, seja melhor do que você era, seja mais atuante, seja mais presente na casa de Deus, não seja só frequentador de igreja também não, não seja só frequentador de culto não, quando tudo voltar, volte melhor do que você era. Porque se tem gente falando, Senhor, tomara que as coisas voltem como era. Se voltar como era, é melhor ficar do jeito que está. Porque tem que voltar melhor. Temos que voltar muito melhor. Irmão, em nome de Jesus, é tempo da gente acordar. É tempo de nós acordarmos. Terceiro lugar, quero ir caminhando aqui para o final. Em terceiro lugar, eu preciso renunciar. Eu preciso ser humilde para renunciar. Mas não dá para renunciar se eu não buscar uma renovação espiritual para a minha vida, não. Até Deus, meu irmão, gosta de coisa nova. Você está aí apegado ao velho? Até Deus gosta de coisa nova. Olha bem comigo aí, olha, Apocalipse capítulo 21. Olha aí, Apocalipse capítulo 21, versículo 5. E aquele que está sentado no trono disse, eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Deus fez o mundo, o encardido esculhambou. Deus refez. Vai ser destruído e Deus vai refazer de novo. Deus gosta de coisa nova. João disse, eis que vejo um novo céu e uma nova terra. Ah, meu irmão, Deus é Deus de coisas novas. É por isso que o velho homem tem que morrer com suas paixões e com suas concupiscências. O poder de Deus nos renova, irmãos. O que nos faz renovar é o poder de Deus em nós. Davi, lá no Salmo 101, aliás, Salmo 101 não, Salmo 103, espera lá, vamos lá. Salmo 103... Salmo 103, versículo 5, diz assim, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a sua mocidade se renova como a da águia. Renova. É novo. Isaías 40, 30, 31 diz que os jovens se cansam e logo de exaustão caem, mas os que esperam no Senhor vão renovar as suas forças, vão voar com asas como que de águia, andarão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. Quem espera no Senhor, Isaías 40, 30, 31. Aquele que espera no Senhor vai ter a sua força renovada, a sua vida renovada, a sua vida transformada pelo poder do nosso Deus. Então, meu irmão, eu não vou renunciar por um Deus desse? É claro que eu vou. Ah, meu irmão,
Eu quero encerrar com essa palavra aqui, olha. 2 Coríntios 5,17. Pois se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se eu estou em Cristo, minha maneira de falar muda. A minha maneira de vestir muda. A minha maneira de relacionar muda. A minha maneira de cultuar a Deus muda. As minhas prioridades mudam. Pois se alguém está em Cristo, ele é nova criatura, tem que ter mudança. Esse papo que as pessoas falam, não, eu sou de Deus e continua fazendo a mesma coisa que fazia no mundo? Ah, isso é afrontar a minha inteligência. Não, agora o fulano de tal, o cantor fulano de tal, agora é crente, agora ele aceitou Jesus. Continua cantando para o mundo? Então ele não aceitou Jesus coisa nenhuma. Está jogando nos dois times. Se eu estou em Cristo, meu irmão, eu tenho que escolher. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo o mundo. Está assim de artista famoso, que diz que agora, antigamente era vergonha você falar que era crente. Porque a gente era tratado de povinho bitolado, incauto, era um povinho ignorante, sem massa cefálica, um povo burro. Agora não. Agora falar que é cristão virou status. Agora falar que é crente, tá bacana. E aí a gente vê pessoas que estão dizendo que são crentes agora. Agora eu sou evangélico, mas está nos carnaval da Bahia tudo. Não, agora eu sou evangélico e continua fazendo show pro mundo. Não, agora eu sou evangélico e faz filme pornográfico. Não, agora eu sou evangélico e continua na mesma vida. Para mim não cola. Se não cola para mim, acredito que para Deus também não. Pois se eu estou em Cristo, eu sou nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então eu concluo isso aqui dizendo o seguinte: onde é que está a renúncia dessas pessoas por Deus? Aonde é que está a renúncia? Eu não sou de Deus, então agora eu renuncio o mundo. Agora eu renuncio os shows, eu renuncio esse tipo de coisa, porque eu sei que isso me afasta de Deus. Eu sei que a minha prioridade agora é pregar o amor de Deus. A minha prioridade agora é Cristo Jesus.